O Arco e a Lira, de Octávio Paz. Tradução de Eri Reutemann e Paulina Wast. Cossack Naif. Introdução. Poesia e poema. A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação capaz de mudar o mundo, a atividade poética é revolucionária por natureza. Exercício espiritual. É um método de libertação interior. A poesia revela este mundo. Cria outro. Pão dos escolhidos. Alimento maldito. Isola. Une. Convite à viagem. Retorno à terra natal. Inspiração, respiração, exercício muscular. Prece ao vazio. Diálogo com a ausência. O tédio, a angústia e o desespero a alimentam. Oração, ladainha, epifania, presença. Exorcismo, conjuro, magia. Sublimação, compensação, condensação do inconsciente. Expressão histórica de raças, nações, classes. Nega a história. Em seu seio, todos os conflitos objetivos se resolvem e o homem finalmente toma consciência de ser mais que passagem. Experiência, sentimento, emoção, intuição, pensamento não dirigido, filha do acaso, fruto do cálculo, arte de falar de uma forma superior, linguagem primitiva, obediência às regras, criação de outras. Imitação dos antigos, cópia do real, cópia de uma cópia da ideia. Loucura, êxtase, logos. Retorno à infância, coito. Nostalgia do paraíso, do inferno, do limbo. Jogo, trabalho, atividade ascética. Confissão. Experiência inata. Visão, música, símbolo. Analogia. O poema é um caracol onde ressoa a música do mundo e metros e rimas são apenas correspondências, ecos da harmonia universal. Ensinamento, moral, exemplo, revelação, dança, diálogo, monólogo, voz do povo, língua dos escolhidos, palavra do solitário, pura e impura, sagrada e maldita, popular e minoritária, coletiva e pessoal, nua e vestida, falada, pintada, escrita, ostenta todos os rostos
mas há quem afirme que não possui nenhum. O poema é uma máscara que oculta o vazio, bela prova da supérflua grandeza de toda obra humana. Como não reconhecer em cada uma dessas fórmulas o poeta que a justifica e que, ao encarná-la, lhe dá vida? Expressões de uma coisa vivenciada e padecida. Não temos outra saída senão aderir a elas. Condenados a trocar a primeira pela segunda e esta pela seguinte. Sua própria autenticidade mostra que a experiência que justifica cada um desses conceitos os transcende. Será preciso então interrogar os testemunhos diretos da experiência poética. A unidade da poesia só pode ser captada pelo trato nu com o poema. Ao indagar do poema o ser da poesia, não estaremos confundindo arbitrariamente poesia e poema? Aristóteles já dizia que, abre aspas, nada há em comum entre Homero e Empédocles, exceto a métrica. E por isso, com justiça, o primeiro, Homero, é chamado poeta, e o segundo, Empédocles, fisiólogo. Fecha aspas. E, de fato, nem todo poema, ou para ser exato, nem toda obra construída de acordo com as leis do metro, contém poesia. Mas essas obras métricas são verdadeiros poemas ou são artefatos artísticos, didáticos ou retóricos? Um soneto não é um poema, e sim uma forma literária, exceto quando esse mecanismo retórico, estrofes, metros e rimas, foi tocado pela poesia. Há máquinas de rimar, mas não de poetizar. Por outro lado, há poesia sem poemas. Paisagens, pessoas e fatos, muitas vezes, são poéticos. São poesias, sem ser poemas. Pois bem, quando a poesia se dá como condensação do acaso, ou é uma cristalização de poderes e circunstâncias alheios à vontade criadora do poeta, deparamos com o poético. Quando, passivo ou ativo, acordado ou sonâmbulo, o poeta é o fio condutor e transformador da corrente poética, estamos na presença de uma coisa radicalmente diferente. Uma obra. Um poema é uma obra. A poesia se polariza, congrega e isola em um produto humano, quadro, canção, tragédia. O poético é poesia em estado amorfo. O poema é criação, poesia erguida. Só no poema, a poesia se isola e se revela plenamente. É lícito perguntar ao poema pelo ser da poesia, se deixamos de conceber este último como uma forma capaz de ser preenchida com qualquer conteúdo. O poema não é uma forma literária, mas o ponto de encontro entre a poesia e o homem. Poema é um organismo verbal que contém, suscita ou emite poesia. Forma e substância são a mesma coisa. Nem bem desviamos os olhos do poético para fixá-los no poema, somos surpreendidos pela multidão de formas que assume esse ser que pensávamos único. Como captar a poesia, se cada poema se apresenta como algo diferente e irredutível?
A ciência da literatura pretende reduzir a vertiginosa pluralidade do poema a gêneros. Por sua própria natureza, essa tentativa padece da dupla insuficiência. Se reduzirmos a poesia a umas poucas formas, épicas, líricas, dramáticas, o que faremos com os romances, os poemas em prosas, e esses livros estranhos que se chamam Aurélia, Os Cantos de Maldoror ou Nádia? Se aceitarmos todas as exceções e formas intermediárias, decadentes, selvagens ou proféticas, a classificação se transforma em um catálogo infinito. Todas as atividades verbais, para não sair do âmbito da linguagem, são suscetíveis de mudar de índole e transformar-se em poema, de interjeição até o discurso lógico. Essa não é a única limitação, nem a mais grave, das classificações da retórica. Classificar não é entender, e menos ainda compreender. Como todas as classificações, as nomenclaturas são instrumentos de trabalho, mas são instrumentos que se mostram sem utilidade quando queremos usá-los em tarefas mais sutis que a mera ordenação externa. Grande parte da crítica não passa de uma aplicação ingênua e abusiva das nomenclaturas tradicionais. A acusação semelhante deve ser feita às outras disciplinas utilizadas pela crítica, da estilística à psicanálise. A primeira pretende dizer-nos o que é um poema por meio dos estudos dos hábitos verbais do poeta. A segunda, da interpretação de seus símbolos. O método estilístico pode ser aplicado tanto a Mallarmé como a uma coletânea de versos de Almanac. O mesmo acontece com as interpretações dos psicólogos, as biografias e outros estudos com que algumas pessoas tentam, e às vezes conseguem, explicar-nos o porquê, o como e para que foi escrito um poema. A retórica, a estilística, a sociologia, a psicologia e as demais disciplinas literárias são imprescindíveis se quisermos estudar uma obra. Mas nada podem nos dizer quanto à sua natureza última. A dispersão da poesia em 1000 formas heterogêneas poderia incitar-nos a construir um tipo ideal de poema. O resultado seria um monstro ou um fantasma. A poesia não é a soma de todos os poemas. Cada criação poética é uma unidade autossuficiente. A parte é o todo. Cada poema é único, irredutível e inigualável. E assim sentimos-nos inclinados a concordar com Ortega y Gasset. Nada justifica que se designem com o mesmo nome objetos tão diversos como os sonetos de Quevedo, as fábulas de La Fontaine e o cântico espiritual. Essa diversidade se oferece à primeira vista como filha da história. Cada língua e cada nação geram a poesia que o momento de seu gênio particular lhes ditam. Mas o critério histórico não resolve. Ele multiplica os problemas. No interior de cada período e de cada sociedade reina a mesma diversidade. Nerval e Hugo são contemporâneos, assim como Velázquez e Rubens, Valéry e Apollinaire. Se é por um mero abuso de linguagem que aplicamos o mesmo nome aos poemas védicos e ao Hakkai japonês, não será também um abuso utilizar o mesmo substantivo para designar experiências tão diversas como as de São João da Cruz e seu modelo profano indireto, Garcilasso? A perspectiva histórica, consequência de nosso fatal distanciamento, nos leva a uniformizar paisagens ricas em antagonismos e contrastes. A distância nos faz esquecer as diferenças que separam Sófocles de Eurípides,
Tirso de Lope. E tais diferenças não são fruto das variações históricas, mas de algo muito mais sutil e inapreciável: a pessoa humana. Então não é tanto a ciência histórica, mas a biografia que poderia oferecer-nos a chave da compreensão do poema. E aqui surge um novo obstáculo. No interior da produção de cada poeta, cada obra também é única, isolada e irredutível. A Galateia ou a Viagem ao Parnaso não explicam o Dom Quixote da Mancha. Ifigênia é algo substancialmente diferente de Fausto. Fuenteoberruna, de Doroteia. Cada obra tem vida própria. E as Écoglas não são a Eneida. Às vezes uma obra nega a outra. O prefácio às poesias nunca publicadas de Lautréamont lança uma luz equívoca sobre os cantos de Maldoror. Uma estadia no inferno declara loucura a alquimia do verbo de iluminações. A história e a biografia podem nos proporcionar a tonalidade de um período ou de uma vida, desenhar as fronteiras de uma obra e descrever externamente a configuração de um estilo. Também são capazes de esclarecer o sentido geral de uma tendência e até de revelar-nos o porquê e o como de um poema. Mas não podem dizer-nos o que é um poema. O único ponto em comum de todos os poemas consiste em que são obras, produtos humanos, como os quadros dos pintores e as cadeiras dos carpinteiros. Pois bem, os poemas são obras de uma maneira muito estranha. Não existe entre um poema e outro a relação de filiação que de modo tão evidente se dá nos artefatos. Técnica e criação, utensílio e poema são realidades diferentes. A técnica é procedimento e só vale na medida de sua eficácia, ou seja, na medida em que é um procedimento suscetível de aplicação repetida. Seu valor dura até o momento em que surge um novo procedimento. A técnica é repetição que se aperfeiçoa ou se degrada. É herança e mudança. O fuzil substitui o arco. A Eneida não substitui a Odisseia. Cada poema é um objeto único, criado por uma técnica que morre no momento exato da criação. A chamada técnica poética não é transmissível, porque não é composta de receitas, e sim de invenções que só servem a seu criador. É verdade que o estilo, entendido como jeito comum de um grupo de artistas ou de uma época, faz fronteira com a técnica, tanto no sentido de herança e mudança, como no de ser um procedimento coletivo. O estilo é o ponto de partida de toda iniciativa criadora. Por isso mesmo, todo artista aspira a superar esse estilo comunal ou histórico. Quando um poeta adquire um estilo, um jeito, deixa de ser poeta e se transforma em construtor de artefatos literários. Chamar Gôngora de poeta barroco pode ser verdade do ponto de vista da história literária, mas não se quisermos penetrar em sua poesia, que é sempre algo além. É verdade que os poemas do cordovês constituem o mais alto exemplo do estilo barroco, mas será que podemos esquecer que as formas expressivas características de Gôngora, o que hoje chamamos seu estilo, foram no início apenas invenções, criações verbais inéditas, que só depois se transformaram em procedimentos
hábitos e receitas. O poeta utiliza, adapta ou imita o fundo comum de sua época, ou seja, o estilo do seu tempo, mas transmuta todos esses materiais e realiza uma obra única. As melhores imagens de Góngora, como Damaso Alonso mostrou admiravelmente, provém justamente de sua capacidade de transfigurar a linguagem literária de seus antecessores e contemporâneos. Às vezes, claro, o poeta é vencido pelo estilo. Um estilo que nunca é dele, e sim do seu tempo. O poeta não tem estilo. Então a imagem malograda se torna um bem comum, butim para os futuros historiadores e filólogos. Com essas pedras e outras parecidas, se constroem os edifícios que a história denomina estilos artísticos. Não quero negar a existência dos estilos. Tampouco afirmo que o poeta cria do nada. Como todos os poetas, Góngora se escora numa linguagem. Essa linguagem era mais precisa e radical que a fala. Uma linguagem literária. Um estilo. Mas o poeta cordovês transcende essa linguagem. Ou melhor, transforma-a em atos poéticos irreproduzíveis. Imagens, cores, ritmos, visões. Poemas. Góngora transcende o estilo barroco. Garcilaso, o toscano. Rubem Dario, o modernista. O poeta se alimenta de estilos. Sem eles não haveria poemas. Os estilos nascem, crescem e morrem. Os poemas permanecem, e cada um deles constitui uma unidade autossuficiente, um exemplar isolado, que não se repetirá jamais. O caráter irreproduzível e único do poema é compartilhado por outras obras, quadros, esculturas, sonatas, danças, monumentos. A distinção entre poema e utensílio, estilo e criação é aplicável a todas elas. Para Aristóteles, a pintura, a escultura, a música e a dança também são formas poéticas, como a tragédia e a épica. Por isso, ao falar da ausência de qualidades morais na poesia dos seus contemporâneos, cita como exemplo dessa omissão o pintor Zeux, e não um poeta trágico. De fato, mais significativo que as diferenças que separam um quadro de um hino, uma sinfonia de uma tragédia, há neles um elemento criador que os faz circular no mesmo universo. Um quadro, uma escultura, uma dança são, à sua maneira, poemas. E essa maneira não é muito diferente do poema feito de palavras. A diversidade das artes não impede sua unidade. Antes, a ressalta. As diferenças entre a palavra, o som e a cor levam a duvidar da unidade essencial das artes. O poema é feito de palavras, seres equívocos que, se são cor e som, são também significado. O quadro e a sonata são compostos de elementos mais simples, formas, notas e cores que nada significam em si mesmas. As artes plásticas e sonoras partem da não significação. O poema, organismo anfíbio da palavra, ser significante. Essa distinção me parece mais sutil que verdadeira.
Cores e sons também possuem sentido. Não é à toa que os críticos falam de linguagens plásticas e musicais. E antes que tais expressões fossem usadas pelos entendidos, o povo conheceu e praticou a linguagem das cores, dos sons e dos gestos. Por outro lado, é irrelevante examinar insígnias, emblemas, toques, chamadas e outras formas de comunicação não verbal que certos grupos empregam. Em todas elas, o significado é inseparável de suas qualidades plásticas ou sonoras. Em muitos casos, cores e sons têm mais capacidade evocativa que a fala. Entre os astecas, a cor preta era associada à escuridão, frio, seca, guerra e morte. Também aludia a certos deuses, Tezcatlipoca, Mizcoatl, a um espaço, o norte, a um tempo, Tecpatl, ao sílex, a lua, a águia. Pintar uma coisa de preto era como dizer ou invocar todas essas representações. Cada uma das 4 cores significava um espaço, um tempo, alguns deuses, astros e um destino. Nascia-se sob o signo de uma cor, como os cristãos nascem com um santo padroeiro. Talvez não seja inútil dar outro exemplo. A função dual do ritmo na antiga civilização chinesa. Toda vez que se procura explicar as noções de Yin e Yang, os 2 ritmos alternantes que formam o Tao, recorre-se a termos musicais. A concepção rítmica do cosmos, o par Yin e Yang, é filosofia e religião, dança e música, movimento rítmico impregnado de sentido. Do mesmo modo, não é um abuso da linguagem figurada, mas alusão ao poder significante do som, o emprego de expressões como harmonia, ritmo ou contraponto para qualificar as ações humanas. Todo mundo usa esses vocábulos, sabendo que possuem sentido, intencionalidade difusa. Não há cores nem sons em si, desprovidos de significação. Tocados pela mão do homem, eles mudam de natureza e adentram o mundo das obras. E todas as obras desembocam no significado. O que o homem toca se tinge de intencionalidade. É um ir para. O mundo do homem é o mundo do sentido. Ele tolera a ambiguidade, a contradição, a loucura ou o embuste. Não a carência de sentido. O próprio silêncio é povoado de signos. Assim, a disposição das edificações, bem como suas proporções, obedecem a determinada intenção. Não carecem de sentido. Na verdade, pode-se dizer o oposto. O impulso vertical do gótico, o equilíbrio tenso do templo grego, a redondeza do pagode budista ou a vegetação erótica que cobre os muros dos santuários de Orissa. Tudo é linguagem. As diferenças entre o idioma falado ou escrito e outros, plásticos ou musicais, são muito profundas, mas não a ponto de fazer-nos esquecer que todos são, essencialmente, linguagem. Sistemas expressivos dotados de poder significativo e comunicativo. Pintores, músicos, arquitetos, escultores e outros artistas não usam como materiais de composição elementos radicalmente diferentes do que o poeta emprega. Suas linguagens são diferentes, mas são linguagens. E é mais fácil traduzir os poemas astecas para seus equivalentes arquitetônicos e esculturais
que para a língua espanhola. Os textos tântricos ou a poesia erótica cávia falam o mesmo idioma das esculturas de Konorak. A linguagem do primeiro sonho de Sor Juana não é muito diferente da do Sacrário Metropolitano da Cidade do México. A pintura surrealista está mais próxima da poesia desse movimento que da pintura cubista. Afirmar que é impossível fugir do sentido equivale a inserir todas as obras artísticas ou técnicas no universo nivelador da história. Como encontrar um sentido que não seja histórico? Nem por seus materiais, nem por seus significados as obras transcendem o homem. Todas são um para e um em direção que desembocam no homem concreto, que por sua vez só adquire significação dentro de uma história precisa. Moral, filosofia, costumes, artes, tudo, enfim, que constitui a expressão de um período determinado, participa do que chamamos estilo. Todo estilo é histórico, e todos os produtos de uma época, de seus utensílios mais simples às suas obras mais desinteressadas, estão impregnados de história, quer dizer, de estilo. Mas essas afinidades e parentescos encobrem diferenças específicas. No interior de um estilo, é possível descobrir o que distingue um poema de um tratado em verso, um quadro de uma lâmina educativa, um novel de uma escultura. Esse elemento distintivo é a poesia. Só ela pode mostrar-nos a diferença entre criação e estilo, obra de arte e utensílio. Sejam quais forem sua atividade e profissão, artista ou artesão, o homem transforma a matéria-prima, cores, pedras, metais, palavras. A operação transformadora consiste no seguinte: os materiais deixam o mundo cego da natureza para ingressar no mundo das obras, ou seja, no das significações. O que ocorre, então, com a matéria-pedra, empregada pelo homem para esculpir uma estátua ou construir uma escada? Embora a pedra da estátua não seja diferente da pedra da escada, e ambas se refiram ao mesmo sistema de significações, por exemplo, as duas fazem parte de uma igreja medieval, a transformação que a pedra sofreu na escultura é de natureza diversa daquela que a transformou em escada. O que ocorre com a linguagem nas mãos de proseadores e de poetas pode fazer-nos vislumbrar o sentido dessa diferença. A forma mais elevada da prosa é o discurso, no sentido direto da palavra. No discurso, as palavras aspiram a assumir um significado unívoco. Esse trabalho implica reflexão e análise. Ao mesmo tempo, traz em si um ideal inalcançável, porque a palavra se nega a ser mero conceito, apenas significado. Cada palavra, além de suas propriedades físicas, contém uma pluralidade de sentidos. Assim, a atividade do proseador se exerce contra a própria natureza da palavra. Não é verdade, portanto, que M. Jordan falasse em prosa sem dar-se conta. Afonso Reyes afirma com toda a razão que não se pode falar em prosa sem ter plena consciência do que se diz. Pode-se mesmo acrescentar que prosa não se fala, escreve-se.
A linguagem falada está mais perto da poesia que da prosa. É menos reflexiva e mais natural. E por isso é mais fácil ser poeta sem sabê-la que proseador. Na prosa, a palavra tende a se identificar com um dos seus possíveis significados, em detrimento dos outros. Pão, pão, queijo, queijo. Essa operação é de caráter analítico e não se realiza sem violência, já que a palavra tem vários significados latentes. É determinada potencialidade de direções e sentidos. O poeta, em compensação, jamais atenta contra a ambiguidade do vocábulo. No poema, a linguagem recupera sua originalidade primeira, mutilada pela redução que a prosa e a fala cotidiana lhe impõem. A reconquista de sua natureza é total e afeta os valores sonoros e plásticos, tanto quanto os de significado. A palavra, finalmente em liberdade, mostra todas as suas vísceras, todos os seus sentidos e alusões, como um fruto amadurecido ou como os fogos de artifício no momento em que explodem no céu. O poeta põe sua matéria em liberdade. O proseador a aprisiona. Outro tanto acontece com formas, sons e cores. A pedra triunfa na escultura e se humilha na escada. A cor resplandece no quadro, o movimento do corpo na dança. A matéria, vencida ou deformada no utensílio, recupera seu esplendor na obra de arte. A operação poética e a manipulação têm sinais opostos. Graças à primeira, a matéria reconquista sua natureza. A cor é mais cor. O som é plenamente som. Na criação poética não há vitória sobre a matéria ou sobre os instrumentos, como quer uma vã estética de artesãos, e sim uma libertação da matéria. Palavras, sons, cores e outros materiais sofrem uma transmutação quando ingressam no círculo da poesia. Sem deixar de ser instrumentos de significação e comunicação, transformam-se em outra coisa. Essa mudança, ao contrário do que acontece na técnica, não consiste em abandonar sua natureza original, mas em voltar a ela. Ser outra coisa quer dizer ser a mesma coisa, a própria coisa, aquilo que real e primitivamente são. Por outro lado, a pedra da estátua, o vermelho do quadro, a palavra do poema não são pura e simplesmente pedra, cor, palavra. Encarnam algo que os transcende e transpassa, sem perder seus valores primários, seu peso original. São também pontes que nos levam a outra margem, portas que se abrem para outro mundo de significados inexprimíveis pela mera linguagem. Ser ambivalente. A palavra poética é plenamente o que é: ritmo, cor, significado. E também é outra coisa: imagem,
A poesia transforma a pedra, a cor, a palavra e o som em imagens. E essa segunda característica, ser imagens, e o estranho poder que elas têm de suscitar no ouvinte ou no espectador constelações de imagens, fazem de todas as obras de arte poemas. Nada nos impede de considerar poemas as obras plásticas e musicais, desde que tenham as duas características indicadas. Por um lado, devolver seus materiais ao que são, matéria resplandecente ou opaca, e assim rechaçar o mundo da utilidade. Por outro, transformar-se em imagens e deste modo passar a ser uma forma peculiar de comunicação. Sem deixar de ser linguagem, sentido e transmissão do sentido, o poema é o que está além da linguagem. Mas isso que está além da linguagem só pode ser alcançado por intermédio da linguagem. Um quadro será poema se for algo mais que linguagem pictórica. Piero della Francesca, Masaccio, Leandro ou Celo não merecem nem admitem outro qualificativo senão o de poetas. Neles, a preocupação com os meios expressivos da pintura, ou seja, com a linguagem pictórica, se plasma em obras que transcendem essa mesma linguagem. As pesquisas de Masaccio e o Celo foram aproveitadas por seus herdeiros, mas suas obras vão além desses achados técnicos. São imagens, poemas irreproduzíveis. Ser um grande pintor significa ser um grande poeta. Alguém que transcende os limites da sua linguagem. Em suma, o artista não se serve dos seus instrumentos, pedras, som, cor ou palavra, como o artesão, mas a eles serve para que recuperem sua natureza original. Servo da linguagem, seja ela qual for, o artista a transcende. Essa operação paradoxal e contraditória, que analisaremos mais adiante, produz a imagem. O artista é criador de imagens. Poeta. E sua qualidade de imagens permite chamar de poemas o cântico espiritual e os hinos védicos, o haikai e o soneto de Quevedo. O fato de serem imagens faz as palavras, sem deixar de ser elas mesmas, transcenderem a linguagem enquanto sistema dado de significações históricas. O poema, sem deixar de ser palavra e história, transcende a história. Examinando com atenção em que consiste esse transpassar a história, é possível concluir que a pluralidade de poemas não nega, e sim afirma, a unidade da poesia. Cada poema é único, pulsa em cada obra, com maior ou menor intensidade, toda a poesia. Portanto, a leitura de um único poema nos revelará com mais certeza que qualquer pesquisa histórica ou filológica o que é a poesia.
Mas a experiência do poema, sua recriação por meio da leitura ou da recitação, também contém uma desconcertante pluralidade e heterogeneidade. Quase sempre a leitura se apresenta como revelação de algo alheio à poesia propriamente dita. Os poucos contemporâneos de São João da Cruz que leram seus poemas prestaram mais atenção em seu valor exemplar que em sua fascinante beleza. Muitas das paisagens que admiramos em Quevedo deixavam indiferentes os leitores do século XVII, enquanto outras coisas que nos desagradam ou enfastiam constituíam para eles os encantos da obra. Só com um esforço de compreensão histórica adivinhamos a função poética das enumerações históricas nas coplas de Manrique. Ao mesmo tempo, ficamos comovidos, talvez mais profundamente que seus contemporâneos, com as alusões a seu tempo e ao seu passado imediato. E não é só a história que nos faz ler um mesmo texto com olhos diferentes. Para alguns, o poema é a experiência do abandono. Para outros, do rigor. Os jovens leem versos para melhor expressar ou para conhecer seus sentimentos, como se só no poema as nebulosas, pressentidas feições do amor, do heroísmo ou da sensualidade pudessem ser revistas com nitidez. Cada leitor procura alguma coisa no poema, e não é nada estranho que a encontre. Já a tinha dentro de si. Não é impossível que, depois desse primeiro e enganoso contato, o leitor chegue ao centro do poema. Imaginemos esse encontro. No fluxo e refluxo de nossas paixões e afazeres, sempre cindidos, sempre eu e meu duplo e o duplo de meu outro eu, há um momento em que tudo concorda. Os contrários não desaparecem, mas se fundem por um instante. É algo assim como uma suspensão do ânimo. O tempo não pesa. Os Upanishads ensinam que essa reconciliação é Ananda, ou deleite com o Um. É verdade que poucos são capazes de alcançar tal estado, mas todos nós, alguma vez, mesmo que por uma fração de segundo, vislumbramos algo semelhante. Não é necessário ser místico para chegar perto dessa certeza. Todos nós fomos crianças. Todos nós amamos. O amor é um estado de reunião e participação aberto aos homens. No ato amoroso, a consciência é como a onda que, superado o obstáculo, antes de desabar, se levanta numa plenitude em que tudo, forma e movimento, impulso para cima e força de gravidade, formam um equilíbrio sem apoio, sustentado em si mesmo. Quietude do movimento. E assim como através de um corpo amado, entrevemos uma vida mais plena, mais vida que a vida, através do poema, entrevemos o raio fixo da poesia. Esse instante contém todos os instantes. Sem deixar de fluir, o tempo se detém, repleto de si. Objeto magnético,
ponto de encontro secreto de muitas forças contrárias. Graças ao poema, podemos ter acesso à experiência poética. O poema é uma possibilidade aberta a todos os homens, qualquer que seja seu temperamento, seu ânimo ou sua disposição. Pois bem, o poema é apenas isto: possibilidade. Algo que só se anima em contato com um leitor ou um ouvinte. Há um traço comum a todos os poemas, sem o qual eles nunca seriam poesia: a participação. Toda vez que o leitor revive de verdade o poema, atinge um estado que podemos chamar poético. Tal experiência pode adquirir esta ou aquela forma, mas é sempre um ir além de si, um romper os muros temporais para ser outro. Tal como a criação poética, a experiência do poema se dá na história. É história e ao mesmo tempo nega a história. O leitor luta e morre com Heitor, hesita e mata com Árjuna, reconhece os rochedos natais de Odisseu, revive uma imagem, nega a sucessão, reverte o tempo. O poema é mediação. Graças a ele, o tempo original, Pai dos tempos, se encarna num instante. A sucessão se transforma em presente puro, manancial que se alimenta a si mesmo e transmuta o homem. A leitura do poema tem grande semelhança com a criação poética. O poeta cria imagens, poemas, e o poema faz do leitor imagem, poesia. As 3 partes em que este livro foi dividido têm a intenção de responder a estas perguntas. Há um dizer poético, o poema, irredutível a todo outro dizer? O que dizem os poemas? Como se comunica o dizer poético? Talvez não seja inútil repetir que nada do que se afirma aqui deve ser considerado mera teoria ou especulação, pois consiste no testemunho do encontro com alguns poemas. Embora seja uma elaboração mais ou menos sistemática, a desconfiança natural que esse tipo de construção desperta pode, com justiça, ser mitigada. Se é verdade que em toda tentativa de compreender a poesia se introduzem resíduos externos a ela, filosóficos, morais e outros, também é verdade que o caráter suspeito de toda poética parece quase redimido quando esta se baseia na revelação que, alguma vez, durante algumas horas, um poema nos proporcionou. E por mais que tenhamos esquecido aquelas palavras, e até seu sabor e seu significado tenham desaparecido,
ainda guardamos bem viva a sensação de minutos tão plenos que foram tempo transbordado, maré alta que rompeu os diques da sucessão temporal. Pois o poema é via de acesso ao tempo puro, imersão nas águas originais da existência. A poesia não passa de tempo, ritmo perpetuamente criador.